Em nosso estudo é a lição 7 do livro Seara dos Médiuns, que tem por título Companheiros. Há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos contra a sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médiuns como se vissem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outra. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, não estendem migalha do conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar a ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno diante da verdade pode ser considerado a feição de casca no fruto. Tem os médios como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabe que a existência na Terra é como um estágio na escola e por isso não perdem tempo. Moram no trabalho constante, indulgente para com todos e severo para consigo mesmos. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e em razão disso não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias e vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Hoje Emmanuel vem trazer para a gente o que seria o modelo ideal de espírita e o que definitivamente não é o modelo de espírita. E a gente vai lembrar um livro que foi escrito pelo Hermance Dufoy, que a gente consegue em PDF aqui na internet, aqui no Google. O nome do livro é Seara Bendita. Esse livro foi escrito na virada do século por diversos espíritas já desencarnados e começa com uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, um capítulo até logo no início do livro que tem como título Pacto de Amor. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele vem falar que nós estamos agora na terceira fase de divulgação da doutrina espírita aqui no nosso planeta, e que eles, por enquanto, estão dividindo as fases, as etapas, de 70 em 70 anos. E uma primeira foi de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, até o Congresso Internacional que Leon Denis participou em 1927. Depois começou mais uma de 1927 até 1997, mais 70 anos. E essa que a gente está vivendo, ela vai terminar em 2067. E ele diz para a gente que estamos vivendo o período da maioridade das ideias espíritas. O velho discurso sem prática deve ser substituído por ativa prática do Evangelho. O exemplo do Evangelho agora deve ser a busca de cada um de nós. E a gente vai ver o Emmanuel chamar a atenção para alguns casos. Primeiro ele fala assim, pessoas que se declaram espíritas estão convencidas sim da sobrevivência, da reencarnação, relacionam casos maravilhosos, eles falam realmente dos exemplos que tem nos livros, exibem apontamentos inatacáveis e referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Eles andam de experiência em experiência. É uma coisa interessante, né? Eles ficam olhando para médios como se estivessem olhando animais raros, né? E até por conta disso idolatram. É uma coisa interessante que a gente vai ver, né? Que quanto maior a mediunidade de alguém nesse mundo, maior é a sua missão,
num primeiro lugar, a gente analisa dessa maneira. Mas a gente esquece de analisar o seguinte: maior devedor também. Porque quanto mais eu estou devendo à sociedade de maneira geral, mais o que acontece, eu acabo tendo que assumir compromissos com a coletividade maiores, e por conta disso a mediunidade se torna mais ostensiva. Então, quando o Emmanuel fala aqui pra gente, né, tem gente que fita os médios como se vissem animais raros, mas depois ele vai falar que o espírita de verdade fala que tem os médios como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Eu me lembro até de uma vez, né, assistindo o programa Pinga Fogo, em que o Chico Xavier foi entrevistado, que uma pessoa teria perguntado para o Chico assim: ué, você não tem contato com José Arigó, com o Dr. Fritz, e tem problema de vista? Por que você não pediu para ser curado pelo Dr. Fritz? É falta de fé? Ainda usa uma ironia na hora de fazer a pergunta. E o Chico Xavier ele responde assim: olha, a condição de médium, ela não te dá de maneira nenhuma privilégio sobre qualquer coisa. Todas as provas que você tem que passar, ou vai deixar de passar, você vai ter que viver. Não tem como você fugir disso, da lei de causa e efeito, né? Aliás, até uma vez eu ouvi agora, recentemente, um companheiro falando: tá vendo como é que Deus castiga? Fulano teve esse comportamento X e olha como é que foi o final dele. Eu falei para ele: toma muito cuidado com esse tipo de comentário, porque o que se diria sobre Jesus então? Olha o final que Jesus teve. Então Jesus foi um grande criminoso? Não, Jesus, a gente sabe que ele é o governador do nosso planeta. E quando ele veio aqui, ele veio pessoalmente dar o seu exemplo. É um caso completamente diferente, né? Então, ele continua aqui falando: não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfia das observações nascidas no lar de outro. Quando vai falar no seio da própria família, a gente pode falar dentro da própria casa, como pode falar também dentro da casa espírita. E a gente vai dizer assim: é muito comum aqui no Brasil você encontrar médiums na família. É a avó, é aquela pessoa idosa que volta e meia o fenômeno da incorporação acontece e algum espírito familiar vem para trazer orientação, vem para chamar a atenção de alguma coisa. Aí a pessoa, na verdade, ele levanta dúvida quanto ao que está observando nas outras casas, mas quando é na minha própria família eu não levanto dúvida, não quero questionar, não quero. É isso que ele está querendo dizer. São conversadores primorosos, são anedotidistas, quer dizer, contam anedotas, são piadistas, né, brincalhões, notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção que eram na negação. Para a gente fazer uma análise profunda mesmo e falar: eu me enquadro em alguma coisa disso aqui. Muitas das vezes são nobres expoentes da cultura intelectual, mas não conseguem estender a migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. A pessoa guarda tudo para ele e não consegue passar para frente. Ou então tem vantagem material, humana, e não consegue ajudar ninguém também. Fica só enclausurado ali nos seus próprios prazeres, na sua própria família, como ele sempre diz: não, minha responsabilidade é como esposa, marido e meus filhos. Aí logo em seguida ele vem trazer o que seria o modelo para a gente, buscado, almejado aí como espírita mesmo. Também se afirma espírita, mas compreende que o fenômeno é como se fosse casca para o fruto. O fenômeno não é o principal é a mensagem e a nossa mudança de comportamento. Reconhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de domar as suas más inclinações, se controlar, e pela transformação que isso vai trazendo nele. Aí depois ele fala dos médios, né, pessoas comuns necessitadas de entendimento e de auxílio, tudo bem. E a gente começa a saber que a existência aqui na Terra é como um estágio rápido, por isso eu não vou perder tempo, eu quero trabalhar, eu tenho que ser indulgente para com todo mundo, mas ser severo comigo mesmo. Olha só que mensagem linda. Aceitar a justiça perfeita através da reencarnação e ver que o sofrimento que a gente está tendo aqui agora é burilamento para nós mesmos. Os erros dos outros poderiam ser nossos também, por isso eu não vou perder a paciência, vou procurar ter o máximo de compreensão. E reconhecendo-se imperfeitos, perdoa o tempo todo e vive a caridade como simples dever.
esse foi o modelo que Allan Kardec deixou para a gente de verdadeiro espírita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.